passado, o Senhor ministrou meu coração sobre esse texto de Daniel. E eu quero compartilhar com você hoje. Eu acredito que todo mundo que vai me ouvir conhece a história de Daniel, principalmente de Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem do povo de Deus que foi levado para uma terra do inimigo. Ele foi levado como cativo para outra terra. Mas mesmo nesse lugar, ele não deixou se abater pela amargura, pelo ressentimento, pela mágoa de Deus, pelo que Deus permitiu na sua história. Mas mesmo estando numa terra distante, longe do que lhe era familiar, estando num lugar como cativo, sendo escravo, submisso a um homem que era inimigo do povo de Deus, Daniel era um homem cheio da presença de Deus. Daniel era um servo de Deus. Isso para mim e para você é o primeiro ensinamento. Porque muitas vezes nós corremos o risco de querermos servir a Deus só quando tudo está confortável para nós. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, quando Deus nos fala não, nós nos revoltamos contra Deus. E pode ser que a gente faça como os amigos de Jó, que o próprio Deus falou com Jó: Jó, eu não aceito a oração dos seus amigos, porque eles não disseram o que é justo de mim, como você. E Deus fala isso para os amigos de Jó e fala para eles: olha, vão até meu servo, porque dele eu vou ouvir a súplica, mas de vocês não, porque vocês não falaram o que era correto acerca de mim. E eu quero te dizer nesse dia, será que na minha vida, na minha trajetória, na minha semana, no meu de segunda a segunda, será que eu não tenho falado coisas que não são verdade sobre Deus? E Daniel, talvez, humanamente falando, na carne, no humano, no mundo que a gente vive hoje, ele tinha todos os motivos para ser um revoltado, um rebelde, se tornar um homem que não cria no poder de Deus. Mas mesmo indo para outra terra, sendo escravo, sendo submisso às autoridades, ele fez diferença. Ele foi sal, ele foi luz, ele foi um instrumento de Deus naquela terra. Porque afinal, a luz, ela brilha nas trevas. E o sal, ele conserva e preserva o ambiente, o sabor, preserva de apodrecer ambientes susceptíveis a apodrecer. E Deus nos chama para ir para esses lugares. E Daniel, ele tinha um hábito, ele era um homem de oração. E nesse texto de Daniel 9, Daniel já está velho. Daniel já é um idoso. E Daniel, ele começa a se colocar, ele lendo a Bíblia, lendo a lei, lendo o profeta Jeremias, ele percebe que Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo, o seu povo fosse escravizado, muitos do seu povo morressem, muitos do seu povo fossem morar longe da família por causa da rebeldia. Porque não quiseram obedecer a Deus, não quiseram obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes na nossa vida, a gente cria 1000 estratégias, 1000 campanhas, 1000 rituais para a gente fugir daquilo que a palavra de Deus está falando para nós tão claramente, que é para a gente obedecer, porque o Senhor quer de nós obediência. E aí a gente lê a palavra de Deus, entende o que Deus quer de nós, mas a gente fala, não, eu vou fazer um sacrifício. Mas nós estamos desobedecendo. E o povo de Deus foi alertado, como eu e você. Todo dia, toda semana, Deus tem nos alertado. Deus tem nos instruído através da sua palavra. E quantas vezes a gente lê a palavra, a gente fecha a palavra e a gente vira as costas para aquilo que Deus tem nos pontuado. E Daniel, lendo a palavra, lendo a lei, ele percebe que Deus, através de Jeremias, Deus tinha falado, Jeremias, o povo vai ficar no cativeiro 70 anos. E sabe o que é difícil? Que sempre no meio da verdade tem um engano. E havia muitos falsos profetas, muitos profetas que profetizavam coisas boas, que profetizavam que o povo ia voltar logo,
que o povo podia ficar sossegado, mas havia um profeta, Jeremias, um homem de dores, um homem que ninguém ouvia, um homem que vivia chorando pelo povo, mas na boca dele estava a palavra pura que vinha do trono de Deus. A palavra verdadeira. Mas não era a palavra que o povo queria ouvir, porque a palavra que estava na boca de Jeremias era a palavra: volta do seu mau caminho, retrocede dos seus maus caminhos, busca arrependimento e desenvolva e produza frutos correspondentes ao seu arrependimento. Porque às vezes a gente arrepende da boca para fora, mas no nosso coração a gente não arrepende. E eu quero citar aqui um dia eu estava lendo a Bíblia e eu assustei. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Em Gênesis tem uma passagem que diz que um dia o povo de Deus, lá em Gênesis, o povo ficou chorando a noite toda. Chorando, pranteando, chorando. Mas no outro dia o povo se voltou contra Moisés, que era o líder, que era o homem que vivia na oração, o homem que vivia na submissão, na obediência, na dependência de Deus. E o povo, mesmo tendo passado a noite toda chorando, mas era como se diz na linguagem popular, lágrimas de crocodilo. Era um arrependimento, era uma atitude de arrependimento, mas que não correspondia com arrependimento. E o dia que eu li isso, eu assustei demais. Então, é possível a gente chorar e o nosso coração não está arrependido? É possível. E a gente vê isso na história do povo de Deus, lá em Gênesis. E a história do povo de Deus é a minha história, é a sua história. Fala de nós, fala do nosso coração, fala da nossa história com Deus, na nossa peregrinação aqui na terra. E Daniel, ele começou a ler a palavra e ele percebeu que aquele tempo tinha cumprido. E aí, a partir do que havia se cumprido, que ele viu na palavra, então ele buscou na Bíblia a direção para a sua oração. Então eu quero te convidar a no ano de 2023 você viver um novo estilo de vida. Leia a palavra de Deus e a partir do que a palavra de Deus ensina, busque orar de acordo à vontade de Deus, de acordo ao que Deus tem para o seu povo. E aí Daniel, aquele homem velho, idoso, ele foi interceder pelo povo. E você sabe o que me impactou profundamente? É que ele ia para o quarto dele, ele orava, mas ele nunca voltou para a sua terra. Ele morreu, ele ficou lá na Babilônia. Sabe, Deus nos levanta na oração intercessória, que é algo muito sério, que é algo muito importante, e que Deus tem nos chamado como homens e mulheres para a oração intercessória. Não é orar só para prosperidade, para carro, para casamento, financeiro, para ampliar ministério, não. É orar para que vidas venham ser resgatadas do cativeiro. O que significa isso hoje? Hoje, eu posso ter um cativeiro de um parente meu que está na Babilônia dos vícios, das drogas, da bebida, do cigarro, da pornografia, da promiscuidade, da rebeldia, do medo, do pânico, da incredulidade, que não crê mais. Podem ser vários cativeiros. E Daniel, ele começou a orar. Ele começou a orar, Deus, segundo a tua palavra, o tempo do cativeiro acabou. E eu quero orar para o Senhor levar o teu povo de volta para Israel, para o Senhor levar de volta o teu povo para reconstruir os muros, reconstruir os portões, reconstruir o templo que foi destruído, as coisas do templo que foram levadas para a Babilônia, coisas que foram roubadas do povo. E isso acontece na nossa vida. Quantas coisas têm sido roubadas do povo de Deus, da nossa vida, pela nossa desobediência? Porque a gente começa a ser abençoado, a gente esquece do Senhor, a gente vira as costas para o Senhor, a gente para de depender do Senhor. E nós precisamos viver a vida na dependência de Deus, buscando. E Daniel é esse homem, sozinho, idoso.
ele poderia se acomodar, falar, não, eu estou velho, eu sou um cativo, eu não vou voltar para Jerusalém. Mas ele se colocou em oração. Isso é amor. Isso é homem segundo o coração de Deus. E ele não voltou. Ele não viu a reconstrução do segundo templo. Ele não voltou para Israel, mas ele orou e o povo voltou. E o povo reconstruiu. E o povo retornou e se congregou na praça e adorou o Senhor. E Deus quer chamar a mim e você para viver nessa dimensão. A fazer orações que vão ser respondidas, talvez quando eu já não estiver mais viva, mas que Deus vai responder na minha descendência, que Deus vai responder na vida da igreja. Nós precisamos viver. E eu vejo aqui na vida desse homem um servo. E Deus, ele chama homens servos. Deus, ele não quer celebridade. Sabe por quê? Porque ele é Senhor. Ele que é digno de ser louvado e adorado. A sua palavra obedecida, temida, obedecida, protegida, pregada. Ele que tem que ser adorado, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas Deus chama homens servos, homens submissos, homens que se coloquem no lugar para interceder, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja mudança, para que haja resgate, para que haja uma transformação. E tem um texto que ele tem queimado o meu coração desde o ano passado, que Deus me mostrou na palavra, lá em Ezequiel 37, quando Deus fala para o profeta Ezequiel assim, Ezequiel, eu vou abrir a sepultura. Primeira coisa que eu quero dizer, morto não sabe que está morto. Segundo, Deus falou que abrir sepultura. Sepultura é lugar de morte, lugar que não tem jeito, que está enterrado coisa morta, que não tem jeito. E Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, proclama a palavra. Ezequiel, fala a palavra, mas fala a palavra conforme eu estou mandando. E Ezequiel falou, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ele foi falando, ele foi profetizando de acordo Deus mandou, o que vinha do trono. E eu quero te perguntar, o que Deus tem te confiado, o lugar que Deus te colocou, a posição de liderança que Deus te deu, você tem sido zeloso? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem se gastado na oração e na palavra? A palavra do Senhor diz assim, que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se Deus te confiou, pede perdão hoje, fala, Deus, eu quero ser diferente. Deus, eu quero me gastar na oração. Deus, eu quero meditar na tua palavra, eu quero jejuar, eu quero submeter a palavra que o Senhor quer que eu fale. Como Ezequiel foi falando que Deus foi dando orientação. E quantas vezes a gente prepara as coisas, a gente tem que orar, Deus, isso que eu escrevi, isso que eu vou falar é da tua vontade? Ou é da carne? Ou isso aí é só para nossa didática? Não convence o homem. O que convence é o Espírito Santo de Deus, Erecantarabás. Se não fosse, Jesus não teria validado o Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E ele vos instruirá de toda a verdade, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que convence. Não é a minha oratória, não é a minha didática, não é a minha metodologia, não. É o Espírito Santo de Deus. E ele faz tudo conforme alinhado ao diapasão do céu, do trono. Por isso que Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, você vai falar o que eu estou mandando. E eu vou abrir a sepultura, e eu vou tirar o meu povo da sepultura. Eu te pergunto, eu não estou aqui contando uma história, eu estou aqui falando da minha história e da sua história. O que está sepultado na sua vida? O que está sepultado na minha vida? Às vezes eu não dou crédito mais à palavra de Deus. Às vezes eu não dedico como Deus gostaria que eu dedicasse. Às vezes eu entrei no esquema.
E Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu retroceda. Deus quer que eu volte. Deus quer que eu faça um 180 graus. Eu estou aqui, eu vou para o lado oposto. E eu comece a buscar na palavra, na oração, na submissão ao Espírito Santo de Deus o que Deus quer. E Daniel, ele começou a orar, mas não foi do nada. Ele começou a orar a partir do que ele entendeu da palavra. Ele começou a orar, ele falou, Deus, o Senhor falou para o profeta Jeremias que era 70 anos. Deus, já passou. Deus, eu quero orar para o teu povo sair do cativeiro. Deus nos levanta como pessoas em oração intercessória. Deus levanta o seu povo para clamar, para que haja ressurreição, para que haja resgate, para que haja redenção, para que da morte surja a vida. Do nada surja tudo, para que Deus venha fazer. Porque Deus é que faz, não somos nós. Porque se a gente pensar, nós vamos ser idolatrados. E Deus não divide a sua glória com o homem. Por isso que muitas vezes Deus permite coisas acontecerem, porque a glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. E Daniel, ele orou. E Daniel, ele se colocou em oração. Ele não usufruiu. Ele não voltou. Você está disposto a servir a Deus nessa dimensão? Você está disposto a abandonar o seu egoísmo, a sua criancice, de orar pelas suas coisas, olhar para as suas motivações? E eu gosto muito de um versículo que o apóstolo Paulo fala, lá em Coríntios. Ele fala assim, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Quando eu cheguei a ser maduro, eu deixei para lá as coisas de menino. Menino é egoísta, é egocêntrico, menino quer o que é dos outros, menino só pensa no seu bem-estar, no imediatismo, não sabe esperar. E Deus quer que a gente amadureça. Deus quer levantar uma igreja que ora, que desce, fala, Deus, eu não vou poder, mas o Senhor faz na vida da minha filha, o Senhor faz na tua igreja, o Senhor faz através daquele líder. Deus quer nos levantar na oração intercessória, para que Ele venha salvar. Para que Ele venha salvar, porque nós estamos no tempo que Deus quer salvar. Jesus vai julgar o mundo. E a palavra que os servos de Deus têm pregado de acordo ao que Deus quer, como Ezequiel profetizou, a própria palavra já nos julga, já nos condena se a gente não aceita. A própria palavra. Mas Jesus, Ele quer salvar. Mas Jesus conta comigo. Jesus conta com você. Então eu quero te convidar e te conclamar para que você se levante como um intercessor. Para que você, aonde Deus te colocou, você crie, você conclame. Se você é um líder, conclama as pessoas para orar. Oração. Daniel orou. E Deus agiu. E o povo saiu do cativeiro. E o povo voltou. E houve restauração de casas. Houve restauração do templo, que significa adoração, a comunhão com Deus. Alegria. E Deus quer fazer isso no meio do seu povo. Mas Deus quer levantar nesse tempo mulheres, homens, jovens, crianças, no ministério de oração intercessória. E oração intercessória é você orar de acordo, a partir da necessidade, daquilo que Deus te mostra na palavra. E nós precisamos orar. Nós precisamos fazer da oração um estilo de vida. Um estilo de vida. Na nossa casa, você que tem um ministério, você desenvolver esse ministério. De orar, de conclamar pessoas, levantar pessoas na oração intercessória para orar. Para que o Espírito Santo venha fazer, para que Deus, Ele possa abrir a sepultura do que já enterrou, do que não tem mais jeito. E tirar lá de dentro pessoas, sonhos, pessoas mortas emocionalmente, aprisionadas na alma.
pessoas que já desistiram de ir para a igreja, desistiram da comunhão, que escandalizaram por olhar para o homem, porque a gente tem que olhar para o Senhor Jesus, porque senão a gente não permanece. E eu quero deixar essa palavra de Daniel. E Daniel ele orou a partir do que ele leu, a partir do que ele entendeu. Ele não voltou, mas a oração dele alcançou o céu. E o anjo Gabriel, ele voltou e falou: Daniel, Deus te ama, você é amado. E eu vim em resposta. E eu quero te dizer que desde o primeiro dia que você começou a interceder, em oração intercessória, em súplica pelo povo, o trono, Deus ouviu lá do seu trono e me enviou. Porque a palavra do Senhor diz: não são, pois, os anjos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Então Deus enviou o seu anjo mensageiro para trazer resposta, para falar: Daniel, Deus ouviu a oração. E Deus quer que a gente assuma esse lugar de ser servo, de ser servo, de ser servo. Mesmo quando parece difícil e as pessoas dizem que é impossível, obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Deus nosso Pai, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo. A tua palavra é fiel, digna de toda aceitação. Senhor, levanta nesse tempo homens e mulheres, servos, humildes, que se coloquem na oração intercessória, clamando ao povo, conclamando o povo em unidade para orar, para que vidas saiam do cativeiro, para que o Senhor venha abrir as sepulturas e tirar vidas que estão emocionalmente, sentimentalmente, fisicamente, espiritualmente mortas. Jesus, eu te peço esse mover sobrenatural na tua igreja, Senhor. Nos ensina a ser líderes servos. Nos ensina a ser servos, submissos. Deus, levanta nesse tempo Daniel, homens dispostos a interceder, mesmo que eles não venham viver o que eles oram, mas que eles venham, Senhor, alinhar o seu coração, a sua oração, ao querer do Senhor. Pai, só pela mediação do teu Espírito, Pai, o Senhor pode fazer isso. Ouve, Senhor, a minha oração nesta tarde. Eu clamo teu sangue, Jesus, sobre a minha vida. E eu peço, ó Deus, que o Senhor venha vivificar os corações, trazendo luz, trazendo um novo propósito, trazendo entendimento, Senhor, do querer do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe.